Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado a pensar o Brasil é o jornalista brasileiro Carlos Borges. Borges, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar, em primeiro lugar, no seu programa e, em segundo lugar, ter chance de conversar com você, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas só acontece de vez em quando. Muito obrigado. Aliás, eu fiz menção ao jornalista brasileiro, e obviamente não seria tão necessário, mas é que Borges está há décadas radicado nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Aliás, há quanto tempo já, hein, Borges? Esse ano completei 30 anos vivendo nos Estados Unidos, dos quais 29 aqui no sul da Flórida, 11 em Miami e 18 aqui em Fort Lauderdale. Bom, só para você ter uma ideia, o Borges eu conheci há anos, quando ainda estava filmando o Orgulho de Ser Brasileiro. Ele é um dos meus entrevistados, inclusive, no Orgulho de Ser Brasileiro, naquele documentário produzido lá em 2013, lançado em 2013, produzido em 2012, foi o ano que nos conhecemos. O Borges tem um programa chamado Fox Brasil, que, na verdade, é uma série de debates que ele faz por várias cidades do mundo inteiro, começou nos Estados Unidos, obviamente focado em cultura, conhecimento, discussões sobre questões brasileiras, para as comunidades brasileiras que moram fora do país. Borges, tem uma frase sua lá atrás, quando você me recebeu na sua casa para a gravação do Orgulho, em que você fazia menção de que a cabeça do imigrante brasileiro era uma coisa extremamente interessante. Como é que existe hoje, como é que está hoje essa cabeça do brasileiro? Porque nós estamos falando aí de, pelo menos, estou falando de 2012, estamos falando de 8 anos, no mínimo, de diferença entre aquela frase e o momento no qual nós estamos vivendo hoje. Olha, a cabeça ou as cabeças, elas hoje representam uma diáspora dentro da diáspora, porque quando você está dentro da amálgama, porque o Brasil já é um conjunto de países e culturas dentro de um caldeirão só, que por um milagre brasileiro, esse é o milagre brasileiro, que o idioma ajudou muito. A unidade nacional do Brasil é uma coisa que deveria ser estudada por todo mundo, porque é uma coisa mágica, né? Por que o cara do Rio Grande do Sul e o cara do Amazonas se sente brasileiro, o que é que faz isso e tal. Agora, o imigrante brasileiro, ele pelo brasileiro ser um povo muito especial com relação à criatividade, isso é óbvio, todo mundo já sabe disso, é um povo safo, né? É um povo safo, né? É um povo que vai encontrar sempre uma solução, seja ela qual for, para encaminhar sua vida e seguir em frente, que é o que sempre foi feito. Sempre seguimos em frente. Independente de quem estivesse em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, qualquer capital que o Brasil já tivesse, o brasileiro sempre teve essa coisa, talvez a exuberância da terra e tal. Mas o imigrante brasileiro, em suas várias materializações ao longo do mundo, ele mistura de uma maneira bem semana modernista, bem tropicalista, bem antropofágica, a cultura do país que ele está vivendo com a cultura que ele traz, de uma maneira muito peculiar, diferente das outras etnias. Por exemplo, os Estados Unidos têm comunidade. Eu digo os Estados Unidos porque é onde vive cerca de 50% dos brasileiros que vivem no exterior. Vou dar esses números para a sua audiência porque são importantes. Segundo o Itamaraty, que é a fonte mais confiável que existe
para esse número, vivem fora do Brasil atualmente cerca de 4 a 4,5 milhões de brasileiros. É uma população que, se tivesse numa cidade, seria a terceira maior cidade do país, atrás de São Paulo e Rio. Mas, é claro, essas pessoas estão espalhadas em quase 200 países. E desses 4 milhões, vamos dizer assim, quase a metade vive nos Estados Unidos. Tá? E aí depois tem comunidades importantes na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, no Paraguai, em Portugal. Esse mapa aí a gente conhece razoavelmente bem. E o brasileiro, por exemplo, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele tem um tipo de complexidade da cabeça dele que é diferente do brasileiro que mora no Japão, que é diferente do brasileiro que mora em Portugal, o que torna ele um laboratório de convivência cultural muito interessante. Muito interessante. Quando você olha para o brasileiro que mora na Europa, que tem um jeito de vida muito diferente dos Estados Unidos, eu vou explicar o porquê dessa minha pergunta. Não raro a gente se encontra aqui, a gente encontra no país pessoas que querem o bem-estar social europeu, que é referência no pós-Segunda Guerra Mundial, com a capacidade de poder ficar milionário, que obviamente num lugar muito livre, que os Estados Unidos são a referência desse tipo de vida. Não dá para ter as duas coisas, porque se tivesse, obviamente, os europeus já teriam, os americanos também. Esse europeu, esse brasileiro que mora na Europa pensa muito diferente acerca dos valores nacionais do que o brasileiro que mora nos Estados Unidos, visto que são países muito diferentes, são regiões do mundo muito diferentes, os países europeus e os Estados Unidos? Com certeza absoluta. Eu acho até muito engraçado isso, porque a gente convive a vida toda com as síndromes dos preconceitos, né? Então, quando o Focus Brasil, eu tiro que a minha experiência, quem me deu a oportunidade de conhecer os brasileiros no mundo foi o Focus Brasil, né? E foi nossa grande patrocinadora Globo, foi o Itamaraty. Essa conjunção de forças fez com que a gente pudesse conhecer as comunidades brasileiras no mundo todo. Na Europa, existe aquela ilusão, eu chamo isso de ilusão, tá? Me perdoe quem não se ofenda com isso, eu faço ilusão, porque como o ambiente social-democrata na Europa era, né? Tá mudando isso. Sim, muito. Era quase que uma verdade continental, né? Era um anseio continental. O brasileiro que vive na Europa, ele introjetava esse formato na forma de vida. Ele criticava muito os Estados Unidos, ele, sabe, aquele anti-americanismo que é típico da esquerda dos anos 50, 60, que ainda usava aquela palavra imperialistas, sabe? Todo aquele Yankees imperialistas. Você se lembra dessa frase? Yankees imperialistas. Yankees, quer dizer, isso, ao mesmo tempo que existe lá no fundo do subconsciente, existem também todas as evoluções por minuto que você acabou de falar. O cara quer benefícios sociais, mas ele quer a possibilidade de ficar rico da noite para o dia. O cara quer a cultura e o nível educacional da Europa, mas ele quer Hollywood, ele quer Oscar, ele quer Nova York, ele quer o consumo brutal que a sociedade americana representa, um consumo engraçado, que é um consumo muito mais alimentado por quem é de fora do que pelo próprio americano, e por aí vai. Então, realmente, nós tivemos inclusive muita dificuldade de implantar o Focus em Londres, tivemos uma reação enorme em Paris, só com tempo, com calma, com paciência baiana, para explicar para olha, eu também sou socialista, eu vivo nos Estados Unidos, mas eu não sou da Ku Klux Klan. Tá? Eu vivo nos Estados Unidos, mas eu não sou de direita. E isso você tem que repetir 1 milhão de vezes e trabalhar e fazer com que essas suas palavras se materializem em testemunhos e provas. Porque, não, ele mora nos Estados Unidos, mas ele não é daquele jeito, entendeu? E nos Estados Unidos é o reverso. Aquele povo da Europa, tudo não quer trabalhar, não quer empreender, quer viver só de benefícios do governo e tal. Essa dicotomia é a dicotomia que nós estamos vivendo no mundo hoje inteiro, onde ninguém sabe o que mais fazer da vida, porque todos os modelos estão falidos. Seguramente. Sabe que eu estava antes para te fazer essa pergunta, porque eu supunha que haveria alguma resistência, porque você, obviamente, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo,
E, obviamente, que alguém veria você com valores assimilados que queriam impor a este, digamos, brasileiro que foi em busca dessa democracia social europeia, que é fonte de inspiração para partidos políticos aqui no Brasil, como outros também são, ou seja, outros modos de vida. Claro. Como Donald Trump foi inspiração para a extrema-direita brasileira. Os Estados Unidos, aliás, tem uma frase fantástica que depois da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, a eleição americana interessava aos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a eleição americana interessa ao mundo inteiro. Acho que nada mais para definir claramente o tanto de influência que tem os americanos. Não que a gente necessariamente goste disso, mas isso também é mérito deles. Eles construíram isso com a capacidade e talento deles, né? Cabe aos outros, obviamente, não serem tão influenciados. Isso me dá gancho para a seguinte pergunta. E que tipo de brasileiro reclama mais do Brasil aí fora? Porque eu tenho um fenômeno aqui no Brasil de brasileiros aqui, sediados aqui, moradores aqui, com emprego aqui, com RG aqui, e que tem o hábito agora de ir fora do mundo para reclamar do país. Eu nunca entendi muito isso, porque como tendo vivido um pouco fora do país, eu morei na Inglaterra não muito tempo como você, obviamente foi muito menos de um ano, mas tem uma coisa que eu aprendi com o gringo, é que ele detesta que você vai lavar sua roupa suja na casa dele. Até porque se você contar seus problemas para ele, ele fala, mas eu também já tenho os meus, me conta de outras coisas. Óbvio que ele também não quer aquela... Tem um ditado na Inglaterra que é até uma música de sucesso, You've got your troubles, I got mine. Exato. Pois é, todo mundo tem os seus problemas. Mas eu me lembro de um sujeito uma vez que a conversa era sobre café, pensa bem, uma coisa muito frugal em tese, né? E um brasileiro que estava do meu lado começou a falar mal do café brasileiro. Eu olhei para aquilo e falei, falar mal do café, meu Deus, isso é uma discussão que não faz sentido algum, né? Aí a professora, a inglesa, diz assim, do café, mas eu tomo café brasileiro todo dia, eu adoro. Ele, obviamente, ficou sem nenhum argumento. Você vai falar o quê? Se o comprador gosta, o vendedor vai dizer que o produto é ruim? Não faz sentido. Mas entre esses brasileiros ainda existe esse hábito ou isso está sendo mais alimentado por brasileiros aqui por questões meramente políticas ou partidárias, acham que o mundo é o lugar onde ele tem que reclamar da vida brasileira? Isso depende do quão recente é a imigração desse brasileiro. Hoje, por conta do tempo de vida que eu tenho fora, dentro de 2 anos eu vou ter vivido mais tempo aqui do que vivi nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que também não me orgulho disso, não, que eu amo o Brasil e eu amo meu lugar de nascimento, que é a Bahia, entendeu? E não abro mão disso porque eu não vejo conflito nenhum. Mas, enfim, se você é um imigrante recente, porque aqui tem uma série de ondas de crescimento da imigração, né? Isso aí é uma longa história, o programa não é nem para isso, né? É uma longa história. Mas nesse ciclo mais recente, que é o ciclo dos últimos 5 anos, que surgiu depois exatamente dos problemas do governo Dilma, daqueles movimentos de rua, daquela coisa toda que acabou culminando com o que uns consideram golpe e outros consideram que foi o Dilma que saiu porque pisou na jaca, aquelas coisas assim. Ou seja, desde 2013, então, quando desde começaram 2013, exatamente. As passeatas então, de rua. O brasileiro que sai recente, ele sai rancoroso, ele sai amaldiçoando e ele sai principalmente culpando o país porque ele não tem capacidade de compreender que o país é ele. Ele não tem essa capacidade. O brasileiro não entende isso, porque o grande problema do nosso país, meu querido, é terem tirado a matéria educação moral e cívica do currículo. Você não aprende o que é país, você não aprende o que é Estado, o povo não sabe a diferença entre Estado e governo, não sabe nada. Então, eu concordo com você. Não entende que uma nação é resultado da soma das atitudes de cada indivíduo. Como uma família, ela é unida ou desunida dependendo da atitude de todo mundo. O brasileiro prefere não, que tenha um pai, que tenha um super-herói e que o super-herói diga como é que é. Aí todo mundo segue aquela música de Gilberto Gil. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. Quer dizer, as pessoas não querem. Então, esse imigrante que chega recente, ele chega cheio de ilusões quanto ao novo país, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja no Japão, seja aqui nos Estados Unidos. Essas ilusões são demolidas quase que com certeza absoluta, num processo que dura 3 anos,
Tá? Aí você começa a ver o retorno de muita gente. Por quê? Porque não conseguiu realizar em 1 ano ou 2 o sonho americano que eles imaginavam que era assim. Onde é que está a árvore que tem dinheiro? Dinheiro. Então, eu estou dizendo esses termos assim mais simples, que é para o seu telespectador entender que o negócio é sério. As pessoas não se preparam para sair de um país. Sair de um país é talvez uma decisão hercúlea, de complicada, emocional, existencial, material, profissional. Mas quem é que pensa, né? Vou sair porque isso aqui está uma merda. Ah, isso aqui tá uma... Eu já ouvi isso a vida inteira. Isso aqui está uma merda. Mas o que é que você faz para isso deixar de ser uma merda? Eu não saí porque o Brasil estava uma merda. Eu saí porque eu queria desafios profissionais em minha vida. E entendo quem sai para ter melhor condição de vida, entendo quem sai por segurança, entendo quem sai por qualquer motivo. Só não culpe o país. Não é culpa do país. É culpa de cada um dos habitantes que precisam encontrar uma saída para fazer do país aquilo que eles desejam. Porque, no fundo, Piotr, tem uma coisa sobre o brasileiro que eu aprendi no exterior. 95% a 98% dos brasileiros que moram fora do Brasil, se pudessem, estariam no Brasil. Este percentual, você está falando de quase 98%, é praticamente a totalidade. Eu estou falando de uma minoria. Porque eu estou falando, de um lado, os brasileiros que, se pudessem, o se pudessem aí é muito amplo. Não é um se pudesse assim, se eu tivesse um empreguinho no Banco do Brasil. Não é isso. Se pudesse, ou seja, se a ideia de felicidade brasileira que cada um tem fosse possível encontrar e preencher no Brasil, tanto profissional quanto emocional, segurança é o item número 1. Segurança é o item. Segurança responde por 80%. Se o Brasil tivesse o nível de segurança da Coreia do Norte, sim, ninguém saía quase. Muito pouca gente saía. Saíam aqueles que buscam o desafio intelectual, o desafio profissional, a curiosidade, mas sair do país, sair mesmo, porque está completamente desencantado com a impossibilidade. As pessoas não enxergam a ideia de felicidade que elas têm para si acontecendo no Brasil. Então, eu acho que esse falar mal, ele é restrito a uma parte dos que chegam rancorosos, porque quem ficou 5 anos, 5 anos é um ano crítico, 5 e 10. Depois de 10, a possibilidade de voltar se reduz brutalmente por conta dos filhos, né? Os filhos não querem retornar, muitos filhos casam com gringas, e aí família tudo. Neto, você não quer abandonar seus netos de jeito nenhum. Claro. Você não quer. Então, é isso aí. Então, quando eu vim para cá, no começo, esse negócio de falar mal do Brasil era generalizado. Por quê? Porque a comunidade era toda nova, era todo mundo recém-chegado. Agora, o que tem no coração desses 80% que já estão aqui há mais de 10 anos é uma saudade muito grande por toda coisa maravilhosa que o Brasil tem. É um pouco de receio por ver que o país, em algumas áreas, não avança, como a área de segurança, nem PT, nem Bolsonaro, ninguém bota o dedo na grande ferida nacional, que é essa ruptura completa da segurança, né? A gente só vê as coisas piorarem. Em vez de os milicianos acabarem, eles são absorvidos pelo sistema. Sabe que eu lhe fiz essa pergunta porque, óbvio, eu não vou... Se tem uma coisa que me deixa apavorado é as pessoas quererem fazer revisionismo histórico com os valores atuais, julgar as pessoas que viveram lá atrás. Mas mesmo que eu fizesse isso, eu sou fruto, por exemplo, de imigração pura. Aliás, nesse estado de São Paulo, no sudeste e no sul do país, a quantidade de italianos e alemães é gigantesco, mais italianos do que alemães, sobretudo. Mas eu me lembro que eu fui muito próximo aos meus avós, eu nunca os ouvi contar que o pai deles, a mãe deles, reclamava da Itália. E saíram numa situação de uma miséria incontornavelmente maior do que o que é hoje. Porque hoje os recursos e benefícios, a possibilidade de reclamar é muito maior do que era no final do século XIX e no começo do século XX, onde houve essa massa de imigração. Quando eu vejo os brasileiros dizerem isso, eu estranho, porque eu falei, olha, de onde eles tiraram a inspiração para reclamar tanto assim? E te faço essa pergunta, esse questionamento. Você tem uma frase lá atrás também que você diz assim: o brasileiro é o melhor do mundo para se autoflagelar.
E você está dizendo que isso já mudou também. Há uma Aqui, eu percepção digo nova. aqui. Eu digo aqui fora, eu vejo a minha percepção. Também não estou aqui na posição de que o que eu digo é verdade absoluta, que eu não sou. Não, mas Quem sou eu? a sua É minha percepção aí fora é percepção. A essa. percepção que eu tenho, até porque eu lido pela minha idade, eu lido com todas as faixas etárias, mas eu lido muito mais com pessoas acima de 45, 50 anos, que já têm 10, 15, 20, 30 anos, aqui alguns até mais do que eu. E o que eu noto é que o tempo, esse senhor absoluto de todas as razões e de todas as coisas, né? Tempo, 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 tempo. A entidade mais bonita do candomblé, com todo respeito, é tempo, representado por uma árvore, né? O tempo molda, né? As mágoas, os sentimentos. Se você saiu, por exemplo, hoje, não é que eu não tinha saudade antes, eu tinha, mas eu não tinha nem tempo de sentir saudade, tal era o envolvimento e o compromisso que eu tinha de realizar aquilo que eu sonhava e, de certa forma, consegui realizar. Mas aí, com a idade e com essa curva da coisa, eu vejo as pessoas que têm mais tempo aqui tendo uma saudade gostosa do Brasil. Até porque as coisas melhoraram muito. Chegou um tempo, antes dessa pandemia, Piotr, que, por exemplo, daqui de Miami, né, que é a maior cidade brasileira fora do Brasil, né, você tinha 37 opções de voos diárias para chegar ao Brasil, meu amigo. É muita coisa, é incrível, né? Isso é ponte aérea. É ponte aérea, seguramente. Aliás, que ponte, eu diria. Aí, eu cheguei ao Brasil 6 vezes ao ano, 8 vezes ao ano. Eu conheço gente que vai toda semana. Então, vai na segunda de manhã ou no domingo de noite e volta na quinta de noite ou sexta. E não é meia dúzia de pessoas, não. São essas pessoas que estão mantendo a rota Miami-São Paulo com aviões lotados. Não sei se você sabia disso. E essa relação dos brasileiros com o país e com os brasileiros que moram fora ainda é de uma diferença muito grande. Quando eu lancei o filme, e vou recorrer a isso, porque isso me chamou muita atenção, eu tinha críticos, você falou assim que normalmente o que reclama é o sujeito que tem um currículo importante, ou seja, que tem um diploma de universidade. Diz assim, mas você foi ouvir brasileiros que moram fora do país no filme. Entre os brasileiros estavam Yara Gouveia, você, o Gerald Thomas, e o Romero Brito. E Romero Brito. Eu falei assim, mas eles não deixam de ser brasileiros? E outra, se eu parar para pensar desse jeito, nem eu posso fazer um filme sobre o Brasil, eu sou filho da imigração. Como é que a gente faz com um negócio desse? E outras pessoas podem mudar, isso é da natureza humana. Todo mundo tem um limite para tudo, tem anseios diferentes, por aí vai. Ainda há esse preconceito que havia lá atrás, o brasileiro que está lá fora não pode dar opinião na realidade do Brasil que está aqui, porque quem está aqui teria mais direitos ou menos direitos. Esse tipo de discussão existe? Eu vou tentar responder isso que você me perguntou com o que eu não respondi da anterior, da autoflagelação. Me perdoe, eu sempre estou criticando entrevistado que você pergunta alfa, ele responde beta. Eu não respondi corretamente, então eu só vou falar. Essa coisa da autoflagelação, eu não tenho uma resposta para isso, Piotr. Como eu sou baiano e eu conservo o meu bom humor a qualquer preço, eu fico estabelecendo conexões hipotéticas na minha cabeça e eu vejo essa coisa brasileira de se autoflagelar muito como uma tradição das carpideiras, sabe? Eu vejo isso, eu vejo assim, sabe? Aquela, ai meu Deus, sabe? Então, são os italianos e nós, são os espanhóis e nós, principalmente aqui na Bahia, no Recôncavo, tem uma influência dos espanhóis muito grande. O Brasil não sabe disso, mas a comunidade mais importante não brasileira da Bahia é a espanhola. As pessoas não sabem disso. Senão se esquecem que Ivete é Sangalo. Pois é. Por aí vai. Está na Bahia o mais antigo time com um nome ligado à Espanha e à comunidade espanhola, que é o Galícia. Bom, enfim, então essa coisa do autoflagelação tem muito a ver com aquela coisa que Nelson Rodrigues falava do complexo de cachorro vira-lata, porque em vez da gente transformar o desejo de ser grande numa meta, em algo a ser perseguido com o denodo, a gente transforma o sucesso do outro na nudez da nossa incompetência. O seu sucesso
não é para ser aplaudido nem servir de estímulo para mim, não. O seu sucesso me deixa nu, porque eu não quero fazer nada. Eu quero ir para a praia, eu quero que caia um coco na minha cabeça e que ele quebre já pronto para eu beber a água e comer, e não quero essa coisa da perseguição do sucesso. Ok, se você não quer isso, faça por onde você sobreviver dessa forma, mas não ataque quem faz sucesso, quem trabalha e quem coisa. Então, essa coisa do autoflagelo é complexo demais. Eu não tenho sofisticação, nem conhecimento acadêmico, intelectual. É complicado demais. Eu só quero distância desse tipo de gente, porque essa é uma energia muito negativa. Agora, sobre essa segunda coisa que você perguntou, que eu agora fiquei um pouco confuso, sobre a relação do brasileiro, do que vive no Brasil, com o brasileiro que imigra. Essa sempre foi péssima. Péssima. Continua? Porque ela continua. Porque ela tem 3 ou 4 raízes, todas elas do mal: ciúme, inveja, raiva. Eu diria essas 3. Primeiro, porque a atitude de quem sai é o desejo de muita gente que não tem coragem de sair. Então, isso já gera um aborrecimento. Isso não gera um estímulo, né? Segundo, é a inveja, porque você vai morar num país, geralmente ninguém sai do Brasil para ir morar no Congo. Sai do Brasil para morar num país que geralmente é mais desenvolvido, é mais rico. Então, largou a gente aqui para se lascar e vai lá para se dar bem. Sem saber que para você sobreviver em qualquer país de primeiro mundo, você tem que dar tanto ou mais duro do que você dá para sobreviver no seu próprio país, porque no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem uma tia, tem um primo, tem um amigo, tem um parente, tem um ombro onde você encostar. E o imigrante não tem ombro nenhum. O imigrante não tem ombro nenhum. Quer dizer, hoje em dia, depois de 40, 50 anos de imigração, nós temos famílias, temos amigos aqui como tínhamos aí. Mas quando a gente chega, é uma situação em que você tem que ser muito forte. Muito forte. Aí, em vez de você receber do Brasil estímulo, a única coisa que você recebe é o seguinte: preconceito. Eu fui discriminado na alfândega de São Paulo inúmeras vezes pelo simples fato de eu morar nos Estados Unidos. Você está entendendo? Vários episódios, eu não vou contar isso aqui. E as minhas conversas com as pessoas, elas sempre assim: mas você hoje está rico. Rico o quê? Mas você vive nos Estados Unidos. Não... tem um desdém que esconde um pouco de inveja, um pouco de ciúme, um pouco de a sua atitude que eu não tomei, que eu gostaria de tomar, eu combato, porque eu tenho raiva de você ter feito o que eu queria fazer e não fiz. Algo assim. E muita ignorância, muita incompreensão, muita fantasia, muito deslumbramento. Né? Deslumbramento, então, é o que não falta. O que não é informação segura, e aí você vai construir a sua tese sobre algo que é irreal. E como é que você vê hoje? Eu sou um estudioso do Brasil, você sabe disso. Eu confesso a você que fico cada vez mais impressionado que tem de gente fazendo a coisa para funcionar, fazendo o país dar certo. Com certeza. Independentemente de governos, independentemente se é verão, inverno, primavera, outono, se a gente está bem falado, mal falado, segundo este ou aquele periódico internacional, as pessoas insistem. E isto é um fenômeno, Carlos, já conversamos sobre isso. O que me chama a atenção é que ele é absolutamente nacional. Você encontra essas iniciativas em diferentes tipos de pessoas, do ponto de vista socioeconômico, obviamente, mas em todos os lugares do país. Essa melhora, você acha que a gente vai conseguir consolidar do ponto de vista da concepção sobre nós mesmos? Eu digo que os brasileiros descobriram agora que o SUS é fantástico, que tem falhas, obviamente, tem problemas que podem ser corrigidos, mas o NHS também tem na Inglaterra. Se você me permitir, primeira coisa que eu vou dizer, não sou petista. Tá? Votei no PT algumas vezes e não votei no PT algumas vezes. Mas o governo de Lula, os 8 anos em que Lula esteve no poder, por favor, não estou defendendo ladrão, não estou defendendo corrupção, de jeito nenhum. Eu estou fazendo um corte, é um recorte. O governo Lula teve uma coisa que me deixou impressionado: a capacidade de fazer brotar no brasileiro um orgulho do país, um orgulho de ser brasileiro.
E isso se manifestou, foram nos primeiros 6 dos 8 anos de Lula, que a maior quantidade de brasileiros que viviam no exterior voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil porque estava acreditando no Brasil, porque estava vendo o Brasil se desenvolver. Não importa que o projeto do PT era todo montado em vento. Eu não estou julgando isso. Sou totalmente contra qualquer coisa nesse sentido. Mas eu estou analisando o ânima das pessoas, o ânima do brasileiro. Aquela coisa, não, nós podemos fazer uma Copa do Mundo. Foi uma irresponsabilidade? Foi. Os estádios estão aí, alguns prestam, outros não. Isso é bobagem. Essa discussão, devia gastar o dinheiro dos estádios em saúde, como se o dinheiro dos estádios fosse fazer uma diferença muito grande. O Brasil é um país riquíssimo. A nossa economia é de trilhões. Pode fazer Copa do Mundo sem problema nenhum. Foi bom fazer esses 2 eventos, porque precisaria colocar a América do Sul no mapa do que é possível, no mapa do que é palpável no mundo. E o Brasil colocou. Agora, depois disso, quando o túnel de vento, né? a coisa sem alicerce, né? O desenvolvimento sem ser crescimento real, sem ser crescimento da produção, essa coisa feita com base em assistencialismo, o governo patrocinando uma riqueza falsa, uma riqueza que não é gerada pelo cidadão para si próprio, isso é terrível. Isso gerou o que gerou aí, entendeu? O que nós estamos vivendo. Mas foi o momento desses meus 65 anos de vida que eu vi tanto brasileiros que moram fora quanto brasileiros do Brasil exalando um orgulho, porque o brasileiro ele tem aquela síndrome de Ayrton Senna, que eu acho muito engraçado isso. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. O brasileiro quer ser primeiro. E naquele momento ele estava se sentindo que ele fazia parte do clube dos grandes, da Liga da Justiça. O Brasil é a 6ª economia do mundo, acabou de passar a Itália, já vai comer a Inglaterra. É meio Ayrton Senna, entendeu? E isso é bom, isso empurra o país para frente. O brasileiro entusiasmado, se ele autoflagelando já é a máquina que você falou aí, que não para de criar coisa, imagine ele entusiasmado. Então eu não posso deixar, você me dá gancho, eu não posso fugir da pergunta. Depois de descobrir que aquilo era calcado em um programa de absolutismo, de corrupção, de vento que não se sustentou, ou seja, programas sociais que obviamente tiraram pessoas da pobreza e trouxeram para a classe média, deram ascensão social, mas aquilo não era sustentável porque foi mal feito, porque não se aproveitou para pegar a base do país e realmente recuperar. Isso dá um efeito rebote gigantesco a ponto das pessoas ficarem ainda mais raivosas? Com certeza absoluta. A ressaca, usando a expressão, você sofre muito dia a dia. mais. Desculpe, você sofre muito mais em perder o que você conquistou do que em não conquistar. Você já está acostumado a não ter, o continuar a não ter é uma sequência do que já é. Mas no momento que você ganha e você perde, o ódio é brutal. Duda Mendonça, o publicitário, numa das entrevistas que ele deu, logo depois dele se desvencilhar desse emaranhado de processos e sujeira na qual os publicitários brasileiros vivem se envolvendo, porque é tudo esse lodo aí, com todo respeito, tenho muitos amigos nessa área, mas eu tenho um problema com essa coisa. Ele falou uma coisa genial numa entrevista que ele disse, que o PT apostou todas as fichas de que os programas sociais seriam um cabedal político-eleitoral imbatível e não levou em consideração que as camadas mais pobres, no momento que elas ascenderam, elas não iam ter gratidão, elas iam querer mais. Porque é natural da espécie humana querer avançar sempre. Mas o PT é um partido tão grande e importante, não tem ninguém para analisar o que é natural da espécie humana? Pois é, incrível, né? Incrível como se esquece o óbvio, né? Borges, preciso lhe fazer uma pergunta. Como é que você, morador brasileiro e morador dos Estados Unidos, aliás, quanto da comunidade brasileira tem permissão de votar nos Estados Unidos? O voto é facultativo, obviamente? O índice de cidadania é muito baixo. Eu não acredito que no país inteiro tenham mais de 100 mil pessoas que sejam cidadãos. Dessas 100 mil, talvez a metade
esteja habilitado a votar, porque você precisa se registrar para votar em um dos partidos ou independente. E desses que podem votar, os que participam. A gente está no Focus Brasil já há 4 anos, a gente criou um casulo chamado Brasileiros for Political Education, que é educação política para o brasileiro, e dizendo que o brasileiro que está na América, principalmente aquele que virou cidadão, é porque ele não vai deixar cidadão, você não deixa de ser cidadão. No momento que você é, bye, você é. Tá? Então, participe da política, porque a gente precisa, é necessário, a política é indissociável. Você não tem como, não tem. 2 pessoas se organizam para jogar um para o ímpar, é política. Aliás, eu não entendi o porquê que a Michelle Obama disse que detestava a política. Essa frase já não cabe mais. Você não pode não gostar mas da Michelle parte é hippie ruim, né? também. Michelle é hippie também. Mas eu juro. Ela diz isso, veja bem. Michelle é muito inteligente, Piotr. A minha observação de Michelle Obama é o seguinte: ela realmente não quer se envolver em política porque ela quer ser muito maior do que isso. E ela já é. Ela já é a figura feminina mais respeitada, mais admirada dos Estados Unidos há 10 anos. Ninguém consegue isso. Então, não ela por sabe, menos, diga-se de passagem. Ela fez por onde, diga-se de passagem. mas né? ela fez por onde, sempre sendo uma forma de fazer política dentro de um discurso antipolítica. Então, o que ela faz é política o tempo todo. Pois é. O tempo todo. Agora, ela diz que não é política porque isso, para a massa, ô Piotr, ainda bem que você não lida com a massa, viu? Porque a massa é fogo. A massa é diferente. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Então, eles querem ouvir que Donald Trump é antissistema. Eles não querem ouvir que Donald Trump é o ícone de Wall Street, não. Não. Eles acreditam que aquele cara lá com boné é o herói do antipolítico, do anti-establishment de Washington. Não vou pedir. Então, não vou lhe pedir Michelle para fazer. Obama é isso daí, é o reverso. Ela não se mete em política e faz política o tempo todo. Não vou lhe pedir para fazer uma previsão do resultado da eleição, mas a comunidade brasileira pende para um dos lados claramente ou não? Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez lhe surpreenda. Baseado na minha observação em todos os painéis de política. Hoje, eu dou uma notícia que talvez você possa até usar no futuro. Eu até tenho a liberdade de lhe recomendar que você entreviste uma dessas pessoas. Hoje já tem vários brasileiros ocupando cargos de deputado e vereador nos Estados Unidos. Eu posso te passar depois uma lista para você escolher. Sim, eu acho que seria interessantíssimo para o público brasileiro conhecer a cabeça de um brasileiro ocupando um cargo de deputado nos Estados Unidos, entendeu? Gente inteligente, gente preparada, que pode manter uma conversação com você no alto nível. Eu vejo 2 situações. O brasileiro indocumentado, ou apenas que tem green card, mas que ainda não evoluiu para a cidadania, mas principalmente o indocumentado, que é uma parcela de 40%, em torno de 40%, é totalmente de esquerda, por razões óbvias. E o brasileiro documentado, ele é muito, mas muito majoritariamente trumpista. O perfil explica muita coisa, né? A situação atual. Porque Trump é aquela coisa, tem essa... Eu não sei como lhe explicar, realmente eu não sei, porque como eu não sou permeável aos encantos do cidadão, eu não me sinto. Mas, por exemplo, eu estou numa situação, vou lhe dizer, numa sinuca de bico. Eu sou eleitor democrata, mas eu acho que o pior candidato é Joe Biden. Eu rezei muito para meu santo padroeiro, que é Santo Antônio, que o Beto lá do Texas fosse o eleito, mas ele saiu da campanha logo. Depois teve o Gay, que eu achava que não ganharia, mas pelo menos seria um avanço. Agora, com todos os indicadores levam a crer que Donald Trump não tem muita chance de ser reeleito. Eu só acredito vendo. Bom, teremos essa eleição, agora em novembro, né? Eleição, né? Nos Estados Unidos, isso, novembro, né? Isso. Borges, brigadíssimo pela entrevista. Antes, eu preciso dizer aqui que o Pensando no Brasil é levado pelas plataformas no mundo inteiro, pelas plataformas do Focus Brasil. Semanalmente, a entrevista é reproduzida também, além dos canais do CIE, semanalmente, sempre às segundas-feiras. Depois, o Carlos Borges reproduz essas entrevistas levando para o mundo. Aliás, toda segunda-feira,
Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, 8h30 do Brasil, e os outros horários, vocês me perdoem, porque cada lugar é um horário diferente, mas está lá e sempre com audiência, e sempre as pessoas ouvindo, e muito importante, sabe, Piotr? Nesse momento que a gente vive, você fala para um segmento que precisa muito de interlocução, porque às vezes a gente é tentado achar que o mundo acabou e esqueceram de avisar a gente. Concordo com você. Eu juro a você que não raro as pessoas estão achando que o mundo acabou. Você fala, olha, não, foi só uma decisão. Já houve outras iguais a essa, ou parecidas com essa, e as pessoas sobreviveram, estamos aqui, o que é prova cabal de que a gente só tem que passar pelo nosso Com certeza, momento. com certeza. Borges, brigadíssimo pela gentileza. Boa sorte Obrigado. com a sua temporada de Focus Brasil. Vai até o final do ano, né? Até o final do ano, semana que vem Orlando, na outra semana Boston, na outra semana Los Angeles e por aí vai. Quem tiver interesse em acompanhar, focusbrasil.org. Muito obrigado pela oportunidade. E tudo virtual de estar com você agora, né? em primeiro lugar. E é tudo virtual nesse momento, né? É no tudo virtual, porque foi uma alternativa e foi um upgrade, foi uma revolução. Graças a Deus, foi uma revolução positiva. A gente migrou de um universo reduzido, né? Lógico, o presencial é sempre reduzido, e hoje a gente está atingindo uma plateia em torno de 500 mil de pessoas. Parabéns pelo trabalho. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Aliás, você já me deu esse privilégio. Obrigado de novo, viu, Carlos? Obrigado Até a você, mais. meu querido. Obrigado a todos. Até uma próxima. Até mais, meu irmão.